Mas não vou, não. Vamos lá. Miguel vai daqui a pouco para o lançamento lá no... Como é que vai ser? Vai ser a festa da exposição, a abertura da exposição 50 anos do Pasquim, no Sesc Ipiranga, a partir de hoje, às 19 horas. E também para festejar a digitalização de todos os números do Pasquim feita pela Biblioteca Nacional. Então, o Pasquim estará todo disponível para quem quiser na Biblioteca Nacional, de maneira presencial ou virtual. Ou virtual. Queridos, deixa eu avisar vocês que nós já estamos ao vivo, entrando aqui com o Távola Quadrada. Meus queridos amigos Renato Oreira, Miguel Paiva, começando mais um programa aqui toda terça-feira às 17 horas no canal do Conde. Agradeço a presença dos internautas que estão chegando aqui para acompanhar nosso programa. A gente vai falar... o Miguel Paiva está em São Paulo hoje porque ele participa do lançamento aí da comemoração também dos 50 anos do Pasquim, né, Miguel? Exatamente, exatamente. E você lembra a data do primeiro exemplar do Pasquim? Foi em junho, né, de 69? Foi em junho de 69. Eu não me lembro exatamente a data, mas é só olhar no primeiro número aí que tem o Ibrahim Suede, que eu mandei a foto aí para você. Daqui a pouco eu vou colocar as imagens aqui. Deixa eu saudar, então, você, querido Miguel Paiva, muito bem-vindo, diretamente de São Paulo. Renato Oreira, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bem, hein, Renato? Tudo bem aqui, um tempo chuvoso, meio cinzento, mas me animadíssimo com o Pasquim digitalizado. O Pasquim literalmente fez a minha cabeça e de um montão de cartunistas. Um montão, da minha geração. Impressionante. O Pasquim, a gente estava conversando aqui no Zap antes, né? Foi muito mais que um tabloide, que um jornal. O maior jornaleco do mundo. Né? Eu olho as imagens do Pasquim, pelo que já tem, né? Porque já tem muita coisa no Google, daqui a pouco eu vou colocar aqui para a gente comentar. Mas dá a impressão que é um gênero, né? Aquilo lá, né? Tanto textual quanto visual. Quem começa a falar sobre isso? É engraçado. O Miguel estava de dentro, começa a falar. Você Miguel foi por dentro. Eu fui leitor. Eu fui leitor. Eu entrei no Pasquim tinha 6 meses de vida. E eu tinha um pouquinho mais de 6 meses de idade. Mas o Pasquim foi uma coisa que, depois você olhando para trás, você vê a importância que teve. Na realidade, ninguém estava preocupado com isso. A única preocupação que a redação tinha era de fazer livremente um jornal. Um jornal que incluísse textos, porque tinha muita gente que escrevia, tinha Paulo Francis, Flávio Rangel, Sérgio Cabral Pai, Tarso de Castro, nenhum desses era desenhista. Fausto Wolff. Então, e tinha todos os cartunistas, né? Enfio, Ziraldo, Milor, Jaguar, Fortuna, Cláudios, essa era a turma de frente, né? E depois os jovens estagiários, como eu, que entrei lá e acabei ficando. Mais tarde também, Reinaldo, Hubert, a turma. Mas esses entraram muito depois, na fase bem depois. Jaguar. E lá no finzinho, na fase Jaguar, no finzinho da fase Jaguar, na Rua da Carioca, eu ainda publiquei. Pois é, aí já era a Rua da Carioca deveria ter sido, inclusive, o começo do Pasquim. Deveria. Ali era o finalzinho mesmo. Muito mais honroso, entendeu? Acabou sendo o final do Pasquim, porque o Pasquim começou na Rua Clarice Índio do Brasil, em Botafogo, entre Botafogo e Flamengo, uma rua histórica pelo nome, entendeu? Numa casa de 2 andares, e ali viveu-se a parte mais gloriosa do Pasquim, apesar de que na Rua San Román, lá em Copacabana, viveu uma fase mítica também, entendeu? De muitas histórias na San Román. Tem uma coisa... permita, Miguel, deixa eu só saudar aqui o pessoal que está chegando aqui na transmissão. Ângela Lá, você tem um perfil aqui que chama Eu Que Te Gosto, ela está dizendo assim, Totosa, que bonitinho. Adriana Silva, José Rodrigues, Nelma Ferreira, Tânia Nadais, Carla Carlinha, público feminino forte aqui no Távola Quadrada, Vanderlúcia Morena Martins, Lula Sempre Lula, Vânia Maria Batista Santana, James Leite. Saudações a todos vocês. Eu estou pensando aqui, nessa linguagem que nasceu ali no Pasquim, e queria perguntar para o Aroeiro o seguinte: a gente está
num momento tão estranho agora, e na ditadura militar, você tinha, acho que um horizonte de esperança, ao contrário do que a gente tem hoje, a não ser quando o Lula aparece no horizonte. Queria que você comparasse alguma coisa, quer dizer, o Miguel também comparou o Pasquim, depois ao 247, fez um artigo, depois eu queria que ele falasse sobre isso. Mas, assim, esse clima, como ter um clima tão festivo, tão corrosivo, no momento em que o país estava numa ditadura que todo mundo sabia que não ia acabar no dia seguinte? Na verdade, assim, acho que o pessoal do Pasquim, essa visão de quem lia, visão de dentro é outra coisa, né? Visão de fora, assim, não tinha realmente ninguém querendo derrubar ditaduras, queriam simplesmente dizer o que pensavam daquele absurdo, que achavam, na verdade, ridículo. Os primeiros cartoons dos humoristas que depois estiveram no Pasquim, entre eles Fortuna, consideravam aquele golpe uma coisa ridícula, absurda, assim, engraçada, que endureceu em 68. Na verdade, assim, os caras... Uma vez eu falei isso numa dessas conversas nossas aí com o Miguel, que o que o pessoal do Pasquim odiava profundamente era a estupidez. Odiavam profundamente a estupidez e faziam troça dela, faziam bullying com a estupidez incansavelmente, incansavelmente. Claro, ali dentro tinha um espectro ideológico. O Enfio, eu sei, por exemplo, que era uma espécie de sindicalista militante, anarquista, utopista, comunista, enquanto Paulo Francis sempre foi um conservador nos costumes, na ótica econômica e assim por diante. Mas era isso, todos eles em comum tinham isso. De quem via de fora, a impressão era essa, que eles odiavam a estupidez. Mas é curioso... Muito bem representada pelos militares, inclusive. É curioso, você estava falando, eu estava pensando aqui, engraçado, são situações análogas, digamos assim, mas muito diferentes, né? Nós já vivemos nessa época que o Pasquim foi criado, quer dizer, o AI-5 foi em dezembro de 68 e o Pasquim foi criado 6 meses depois. Quer dizer, é uma coisa tão maluca essa possibilidade e que é preciso pensar muito sobre isso. Quer dizer, que país era esse que você arriscava fazer um jornal como o Pasquim com o AI-5 tendo 6 meses de vida? Quer dizer, era uma coisa muito, muito doida, porque o Pasquim, na realidade, não nasceu com a intenção de derrubar o governo, entendeu? E não havia, pelo próprio tempo já passado, não havia nenhuma possibilidade disso acontecer a curto prazo. Então, era uma coisa assim, vamos descobrir uma maneira de sobreviver a isso, uma maneira que a gente não fique calado, que a gente consiga dizer as coisas, mas que a gente consiga, sobretudo, se divertir. Não era nem um jornal que tinha a obrigação de informar o que estava acontecendo, não. Era um jornal de colaboradores que escreviam o que lhe vinha à cabeça. O Tasso escrevia as loucuras dele. O Tasso, uma vez, escreveu um texto todo de blá, 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 blá. Quer dizer, uma coisa concreta, uma poesia concreta. Poema concreto de 2 páginas. Não era uma página. Realmente, o Pasquim é uma experiência única, né? Única no mundo. Não tem alguma coisa... Queria que o Miguel falasse um pouco da experiência de estar lá dentro com eles, porque do lado de fora é aquilo que os jovens falam, uma explosão na cabeça. Antes de passar para o Miguel, deixa eu só falar aqui para o nosso público. Nós vamos falar do Pasquim, nós estamos comemorando 50 anos de criação desse jornal, que foi tão importante no período aí de resistência à ditadura militar no Brasil. Mas vamos trazer os temas quentes também do momento, inclusive fazendo alguma transversalidade aí com a linguagem do Pasquim. O que o Pasquim faria hoje com o Bolsonaro? Já pensaram nisso? Acho que faria exatamente o que a gente está fazendo. Como não há mais imprensa alternativa impressa, né? A imprensa alternativa é toda na internet, eu acho que perde um pouco esse impacto do papel, né? Do papel impresso, que tinha aquela coisa quase panfletária, né? Como o próprio termo diz. É uma coisa do post, aquele jornal na banca de jornal, tinha uma função panfletária, entendeu? Era uma coisa diferente. Hoje a internet tem um acesso mais democrático, mas talvez até por isso dilua um pouco o impacto, entendeu? Você vai vendo aos poucos. Mas funciona, porque, por exemplo, o Atushi ou o Conde
são youtubers, de certa forma, quer dizer, tem essa linguagem nova, e se encaixam perfeitamente a maneira como eles atacam os problemas com o espírito que o Pasquim tinha. Eles também dizem que vem a cabeça deles da mesma forma. E nós aqui, humoristas, estamos fazendo exatamente o mesmo papel. Nós aqui já no papel do pessoal mais velho da época, mas a garotada está vindo, o próprio Nando, que também desenha com a gente aqui, outros, para fazer e dizer a mesma coisa. Então, de certa maneira, o Pasquim está muito vivo. Você tem razão numa coisa, não há um único portal que concentre isso. Seria interessante ter ou é da natureza da nova comunicação? Eu não sei, eu acho que é a natureza da nova comunicação. Eu acho que esse espírito democrático e de acesso ilimitado, né? Todos o Pasquim. Muda, é o Pasquim, é o espírito do Pasquim. Quer dizer, eu escrevi até um artigo no 247, já deve ter saído, porque aquelas azulzinhas, assim, é que nem a guilhotina que vai descendo, entendeu? A rotatividade é muito alta. A guilhotina vai, pum, até uma hora você é cortado, vai lá para dentro, se perde no meio daqueles textos todos. Mas até que ficou bastante tempo e teve bastante leitura esse texto que eu escrevi sobre a comparação entre o 247 e o Pasquim. Quer dizer, eu como talvez seja o único que tenha participado dos dois, eu me sinto quase que no mesmo lugar, apesar da idade ser diferente, mas essa inquietação, essa alegria de criar, de estar fazendo alguma coisa, é uma coisa que há muito tempo eu não tinha. Essa coisa de dormir pensando na charge, acordar pensando na charge ou no texto, e essa aflição o dia inteiro abrindo o 247 e tudo, vira uma relação passional, entendeu? No bom sentido, vira uma relação de afeto muito forte, que era o que a gente tinha com o Pasquim. Não era um projeto, na realidade, o Pasquim era uma realidade que sobreviveu muito mais tempo do que se esperava. Entendeu? Quantos anos durou? O total eu não sei, eu não fiz essas contas, mas o momento... Chegou até os anos 80, né? Chegou, mas isso naquela fase final. O momento nobre foram de quando foi criado, de 69... 15 anos. Uns 15 anos. Eu pedi para não ligar o telefone, eu vou lá atender. Espera aí. Continua aí, Aroeira, que você sabe. 15 anos. Mas, olha, nós levantamos um ponto aqui que eu acho muito interessante, Conte, que é o fato de... nós estamos vivendo a própria anarquia organizada que o Pasquim preconizou. Agora, eu acho que tem diferenças, viu, Aroeira? Eu ia dizer o seguinte, a linguagem hoje ela está muito mais bem trabalhada. Talvez até por isso que eu faço um esforço profissional para ser um pouco menos bem comportado no trato com o YouTube, com a imagem. Porque assim, eu vejo o Pasquim e comparando com o que a gente vê hoje, mesmo que era essencialmente produção de humor, né? O que exige extrema inteligência dos enunciadores ali. E aí eu vejo, por exemplo, os portais progressistas, tudo mais, incluindo o 247, eu vejo ali uma seriedade, eu vejo ali uma coisa mais... Portal é sério. Mas olha o meme. O meme é a encarnação, é o Pasquim vivo. O Pasquim praticamente inventou o meme. O espírito do Pasquim se libertou. É o anarquismo da internet e os memes que lembram o Pasquim. Eu vou colocar imagens lembra aqui muito. Eu acho que para a gente fazer justamente essa leitura. Primeiro essa imagem aqui, que é uma imagem da redação, né, Miguel? Isso aí não foi nem lá na redação, eu acho. Esse é o Prestes. Entrevistando o Prestes. Exatamente. Eu estou aqui no meio... Você é esse barbudo aqui? É barbudo, exatamente, sou eu. Esse aqui é o Tarso? O Raul Seixas é o Miguel Paiva, aí, ó, pode ver. Não, eu vou te dizer quem eu lembro que está aqui. Quem é quem? Na realidade, esse o Rick está ali, ó. Atrás da mão do é o Rick. É o Rick, que está aqui em São Paulo também, é um dos organizadores. Os outros eu não estou conseguindo enxergar, que a foto está muito pequena. Mas esse aqui não é o Tarso? Não. As pessoas aqui atrás que tinha Ziraldo, que tinha Jaguar, que tem umas pessoas que estavam... mas aí, ali não é nem Ziraldo nem Jaguar, não. Essa foto deixa eu passar. Só para eu aparecer. Deixa eu passar aqui. Olha só,
a estética do Pasquim, né? Inclusive, o Miguel Paiva, eu falei assim, o Pasquim tem uma estética é também etílico, né? Estética etílico, né, Miguel? Como é que é isso? Leila Diniz. Esse aqui sou eu. O Conde, Aroeira, esse aqui sou eu. Isso aqui? Olha só, deixa eu aumentar. Eu estou fantasiado de hippie. Estou fantasiado de hippie. Já sem barba? Sem barba, sem barba. Isso aqui era na época do Festival da Canção. E nós fomos entrevistar o Rogério Duprat. E o Rogério Duprat, o grande maestro, aqui está o nome dele aqui, foi uma entrevista completamente maluca, entendeu? Que nós fizemos exatamente. E eu me fantasiei de hippie para ilustrar a capa do... Mas esse número é particularmente hippie, é o quê? Maciel, Pete Evans. Exatamente. Que maravilha. Não, homenageava o Festival de Woodstock, mais o Rogério Duprat. Isso aqui sou eu. Eu mandei as fotos que eu tinha. Isso aqui sou eu na redação do Pasquim, a nossa sala. Eu, Ivan Lessa e Sérgio Augusto ficávamos na garagem. E essa era a sala. Eu estou aqui com a calça boca de sino listrada, que era moda na época, folheando os livros de gravura para poder xerocar e usar nas ilustrações. Sensacional. Vamos passar mais uma. Essa capa aqui é a estreia, né? Essa capa é histórica. Essa capa é quando o pessoal se solidarizou com o Pasquim. O pessoal estava preso, a redação estava presa. Eu continuei fazendo o jornal junto com o Milor, Renfio, Marta Alencar e Chico Júnior. Nós fizemos o jornal e a gente eu tentava desenhar como os outros e todo mundo tentava escrever como os outros. E aqui a gente escreveu o nome de todos os colaboradores, Rubem Braga, Alex, Chico Buarque, Carlinhos de Oliveira, Antônio Glauber Rocha, Danusa Leão. Todo mundo ajudou a fazer o Pasquim. E o SIG, o Rato, dizia a saída, onde fica a saída. Você vê que havia uma constatação. Esse é o convite da exposição do Sérgio. O convite lindíssimo, né? Porque que reproduz a logo do jornal, entendeu? Quem fez esse convite, você sabe? O convite eu não sei quem foi. Foi o pessoal aqui de São Paulo. É muito bom e muito mais do que justo que isso seja feito, porque o Pasquim merece até muito mais do que isso, entendeu? A importância que o Pasquim teve na transformação da linguagem da imprensa. Você pega a Folha de São Paulo, então a Folha de São Paulo herdou toda a linguagem do Pasquim. Jornal da Tarde, quando tinha, que era um jornal que revolucionava graficamente, muita coisa veio de lá. Então, essa coragem de romper com a tradição da imprensa que a gente tinha, aquela tradição da velha imprensa, aquela linguagem difícil. Você pega jornais franceses hoje, é dificílimo de ler a matéria, de entender, porque é uma linguagem mais séria, rebuscada. Os italianos, a mesma coisa, entendeu? Mas tem o viés já da nova imprensa. O que o Pasquim aqui fez foi isso, foi mostrar que você pode fazer um jornal sério, apesar de ser um jornal de características de humor forte, usando uma linguagem irreverente, usando uma linguagem que era a cara da linguagem brasileira. Sensacional essas histórias. Aí vamos falar mais um pouco do Pasquim. Espera aí, Aroeira, deixa eu só ler aqui o pessoal, que está todo mundo comentando aqui. Deixa eu só localizar aqui as últimas mensagens. Maria Isabel Lopes Pinto, Terezinha Matos, Marisete Ferreira, uma linguagem para quem tinha percepção. Estão falando do Pasquim aqui. Terezinha Matos dizendo, eu tinha uns pasquins guardados. Tem gente que tem a coleção inteira do Pasquim. Miguel tem a coleção inteira, ou Aroeira? Não, eu não tenho ela inteira, mas agora a gente não precisa mais ter. Agora não precisa mais, porque vai... A Biblioteca Nacional digitalizou todos os números do Pasquim. Eu acho que um de vocês me disse que tem a coleção inteira de bundas, não é isso? Eu tenho quase toda, eu não sei se eu tenho todas. Tem quase todas as bundas? É muita bunda demais. Não, eu não tenho mais, não tenho mais. Não tenho mais espaço para ter. Mas aí eu fui doando e tal. As coisas que eu tinha. Pasquim era resistência e enfrentamento. O pessoal está lembrando com nostalgia do Pasquim. Antônio Nobre, Conde, que trio perfeito, parabéns. Tânia Nadai dizendo, saudade do glorioso Pasquim. Vamos falar, agora eu vou passar para o Aroeira, vamos falar mais do Pasquim, depois a gente traz uma pauta dos temas quentes e vamos fechar o programa para falar do Pasquim de novo, fazendo aí uma... Ok. Aí, eu queria só comentar com o Aroeira o seguinte, ver o que vocês acham disso, né?
Eu acho que a linguagem do Pasquim é muito mais da rede social do que dos veículos É o institucionais. que eu acho. Aí, quando eu vejo esse humor da rede social, que a rede social é muito humor, né? Como você falou, os memes, mas também as frases, os twitters, né? Eu acho que isso tem mais a ver, porque eu vejo essa linguagem um pouco mais institucional, realmente. Falta humor, vou dizer a verdade para você, falta humor nas mídias alternativas. Eu penso também o seguinte: o problema das redes é a dificuldade de discernir o que é verdade, o que é absolutamente mentira e tal. Mas, fora isso, é ali que reina mais facilmente a anarquia. Embora o Pasquim fosse sério, nem todos se levavam tão a sério assim, e um jornal que sempre primou, acho que talvez por isso mesmo, não se levar tão a sério. A internet se leva a sério e cai nas fake news. Mas o pessoal que se diverte e cria os memes sabe que não é sério e não se leva tão a sério. E não falo só dos memes, falo de desenhos animados como Ralph Detona a Internet, como há um monte de... Já existe uma iconografia, uma história e uma tradição dentro da internet. A internet é provavelmente uma coisa muito mais parecida com esse comportamento semi-anárquico do Pasquim do que os portais. Portal está nessa luta contra a fake news e pela preservação de uma narrativa crível, coerente, lógica, baseada nos fatos apurados e tal. Deixa o pessoal tenso e menos humorado. E, às vezes, você sabe que ironia, que é um componente forte do humor, nem sempre é compreendida, né? Eu entendo. Mas, assim mesmo, eu acho que os portais já são muito mais humorados. O próprio Tijolaço, o 247... ou o Diário do Centro do Mundo, o próprio Nassif tem algum senso de humor, do que qualquer jornalão jamais foi. Eu acho isso também. Eu queria enfatizar isso, que os jornais da internet hoje podem até se tornar mais irreverentes do que são, mas já tem uma linguagem referente bem grande. O socialista Morena é ótimo, o próprio Nocaute tem coisas engraçadas, entendeu? Dá espaço. O Nocaute é muito visual, tem muita chave. Dá espaço para o humor gráfico, entendeu? E eu acho que é preciso confiar nessa relação com o leitor. O leitor vai gostar, entendeu? O leitor quer informação, quer ler coisas interessantes, mas ele quer essa cumplicidade, entendeu? E como ele tem hoje um acesso à internet também, ele pode produzir a meme dele, ele vai se sentir bem ver um jornal organizado fazendo coisas parecidas, entendeu? Estabelece uma relação de cumplicidade muito importante para não manter aquela coisa distante que a grande imprensa mantinha do público leitor, coisa quase que de dominação, entendeu? Hoje não é assim. Hoje é uma relação mais horizontal. Uma partezinha assim, o Pasquim pegava muito do que fazia, pelo menos as coisas que Ziraldo conta o Jaguar, os caras faziam o jornal, punham na banca, iam para o boteco beber, ali captavam o retorno daquilo que eles faziam mais algumas coisas. Então, parece muito com esse chat ao vivo, enquanto a gente fala aqui, o pessoal comentando com a gente e meio que apontando pautas. Aqui é mais brutal ainda, em tempo real. Aqui em tempo real. A única coisa que se discutia antes era a entrevista, mas nunca se chegava a um acordo quem deveria ser entrevistado. Entendeu? Era sempre na marra quem aparecia primeiro trazendo o entrevistado. Entendeu? Porque eu me lembro que a primeira entrevista ser do Ibrahim Suede já foi uma dissidência ali na primeira entrevista. Tinha gente que não queria, e o Tarso era um que insistia que tinha que ter o Ibrahim Suede. O Tarso tinha essa visão maluca e irreverente, ele sabia exatamente o que seria o Pasquim, mesmo não sabendo. Entendeu? Ele tinha essa visão premonitória, intuitiva e não organizada. Era aquilo que ele queria fazer. Então ele disse: não, o Ibrahim Suede é como a gente tem que abordar esse mundo. Pensar, um montão de gente influenciado pelo modernismo, por poetas beats, pela poesia, pelo poema concreto, por Steinberg, por tantas coisas. Então, na verdade, assim, esse pessoal precisava de um veículo. Acho que era também, não é só
o fato de ter uma ditadura, é o fato de ter uma geração extremamente talentosa e apoiada em ombros de gigantes Talvez também. com ditadura ou sem ditadura o Pasquim existiria. O Pasquim aconteceria, eu acho. Também acho. De uma outra forma, talvez, mas porque ele estava ali, não era só a ditadura militar. Era contra a mesmice da própria... A mesmice, Você imagina? a caretice, a hipocrisia sexual e assim por diante. Essa era a visão do Pasquim. Olha só, o pessoal está comentando aqui sobre humor. Olha que interessante como a gente despertou aqui um assunto que interessa a todo mundo, né? Nádia Barbosa está dizendo: Kiko Nogueira, do DCM, faz um jornalismo sério com muito humor, muita ironia. Concordo, né? O Kiko Nogueira é muito, muito bacana, muito engraçado. Eu acho o Fernando Brito tem um humor super ali no tijolaço. Juliana Monteiro está dizendo: eu achava que o Pasquim era escrito nas mesas do Zeppelin. Maria Isabel Miguel Pasquim, pode confirmar ou não? Não era. Está dizendo aqui: meninos, falem do vandalismo do Coronel Tadeu na Câmara. Parece que o Coronel quebrou uma instalação lá contra o racismo na Câmara. Eu não tenho a notícia aqui, vou tentar abrir na sequência. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque, aqui, meninos, vocês estão sabendo do vandalismo do deputado Coronel Tadeu, do PSL, na Câmara? Destruiu uma exposição sobre a consciência negra. Eu vou pegar, a gente vai trazer, daqui a pouco eu vou procurar essa notícia, mas eu quero falar, vamos trazer a pauta, a gente já forrou com o Pasquim, vamos trazer a pauta desse presente estranho que a gente vive, e eu queria falar do Bolsonaro saindo do PSL, para começar, e inaugurando esse partido que se chama Aliança pelo Brasil, que vocês já fizeram algumas imagens. Que já deu de charge, puxa vida. E aí eu queria perguntar o seguinte, quer dizer, o nosso jornalismo, mais uma vez, sempre a minha questão, a velha questão desse linguista velho de guerra aqui, como eles passam o pano. Você sabe que eu estou com síndrome do pano, né? Estou com síndrome do pano. Eu não aguento mais ver a imprensa passando pano. Claro. Dá suores frios, taquicardia, síndrome do pano. Eu também tenho. E assim, eles falam na maior naturalidade que o pessoal vai chamar assessor para engrossar o partido e que o Bolsonaro quer ser o presidente do partido, vai ser o presidente da República, não tem problema nenhum. Na maior tranquilidade. Folha de O Estadão diz hoje que o Bolsonaro ativou o seu político e foi fazer... Que isso? Que isso? Como? Maquecáspita. Explica para gente. Maquecatsu, tem que dizer maquecatsu. Maquecatsu. Quem quer começar a falar sobre isso? Deixa eu falar. Eu acho que é não só a síndrome do pano, para passar o pano, como embaixo do pano também. Né? O pano nos dois viés, entendeu? E eu acho que a grande imprensa não tinha nem que dar essa notícia, entendeu? É de um ridículo, parece quando o Silvio Caldas, coitado do Silvio Caldas, não tem nada a ver com isso, se despedia da música, toda semana ele se despedia. É que nem o Bolsonaro, entendeu? Ele está ameaçando sair desse partido. Mas que partido é esse? Eu acho que o Bolsonaro, depois de eleito, sem ele mesmo esperar, e como testa de ferro aí de todo um movimento golpista, ele gostou de morar lá em Brasília, de ser o presidente da República, de usar aquela faixa verde e amarela. Agora ele quer ver se organiza politicamente um pouco essa suruba, entendeu? Para ver se ele consegue dar um pouco aos olhos dele uma certa compostura política, como diz o Estadão, entendeu? Mas é uma coisa absolutamente inócua e ridícula que não vai dar absolutamente nada e não vai mudar a nossa história. Mas, assim, eu acho que ele não suporta a contestação. E qualquer partido, até mesmo esse monte de lixo, que é o PSL, tem lá suas vertentes, seus grupos internos. Então, o que ele está tentando é formar um partido organizado, eu vi alguém escrevendo isso, como uma máfia, organizado com bastante rigidez, familiar, e só gente, família e apaniguados, ou como é que chama isso? Relativos, né? Quer dizer, parentes, mesmo que seja parente postiço. Estrutura de máfia, estrutura de milícia.
Então, talvez seja um partido de milícia mesmo. Isso pega... Olha, não falta miliciano. Não sei se consegue organizar politicamente, mas esse tipo de pessoas costuma organizar na força também, nos locais onde eles... Então, eu não subestimo a capacidade desse partido crescer por causa disso, por causa do uso realmente da força. Olha, esse vandalismo do deputado e esse partido de milicianos eles estão vivendo na mesma baia. Eles avançam e, se ninguém pará-los, eles vão continuar avançando. Isso é um ponto importante, porque eu acho que é tão absurdo o que eles estão fazendo que o país parece que não fica indignado com isso. Se não reagir juridicamente e tudo mais... Exatamente, vão ter que agir de alguma maneira. Alguém que detém as peças dessa mudança, seja o Supremo, seja o Congresso, alguém vai ter que se mexer, porque senão eles vão consolidar essa ideia de casa da mãe Joana, entendeu? Que o que virou o Brasil. Vamos fazendo. A psicanálise ensina a gente, mais uma vez, Freud aí tem razão, em dizer assim, o bebê chora para testar a mãe. Então, ele fica chorando, para ver até que ponto a mãe aguenta, entendeu? Uma hora que a mãe vai lá e faz a vontade dele. O bebê para de chorar? É o Bolsonaro, ele vai esticando a corda. Freud é muito duro, Freud é muito duro. Olha só, agora tem um ator nessa história toda que o Miguel está levantando aqui, que é o TSE. O TSE é isso que eu ia falar. Agora do Bolsonaro. Vamos ver se o TSE vai ser o cachorrinho que abana o rabinho, porque o Bolsonaro quer convalidar assinaturas digitais, que seria uma inovação no processo de formação de um partido no Brasil, porque o partido precisa de 428 mil assinaturas. Seria. Mas ele pode ter o apoio de gente dentro do Congresso, porque isso pode interessar muito parlamentar, esse tipo de coisa. A outra coisa é o seguinte, o Miguel citou duas das instituições, e não vamos antropomorfizar, mas duas das instituições mais egoístas da sociedade brasileira. O Parlamento e o STF só pensam nos próprios interesses, motivos, umbigos. Agora, engraçado que o Bolsonaro quer o voto impresso no papel, mas quer a assinatura eletrônica. Quer o voto impresso no papel, mas partido fundado digitalmente. É por isso que eu acho que tem um certo excesso de bom comportamento e de pessoas que querem entender o que está acontecendo no Brasil, quando o processo é absolutamente irracional. Não, pois é. Mas eu queria, assim, é preciso um bom comportamento, de certa forma. Não o tempo todo. Um bom comportamento com, de vez em quando, uma surtada leve para deixar claro que, afinal de contas, calma lá, bater a mão na mesa, dar um soco. Mas, assim, o bom comportamento é que nos difere desses caras, na verdade, porque eles partem para cima porque querem a qualquer custo. Você falou de bebê, o Miguel falou de bebê, de Freud. Realmente, eles querem o mundo, eles querem tudo, querem agora e já. Na verdade, não é que o bebê teste a mãe, ele quer. A mãe vai ensinar que o ego dele não é do tamanho do universo. A mãe e o pai, e toda a sociedade, o mundo, vai construir algo ali em volta. Então, Bolsonaro, seus bolsomínios, e agora cada uma dessas instituições estão agindo como bebês. Eles não têm limites e saem fazendo o que dá vontade. Alguns são mais maquiavélicos, como o STF ou o Ministério Público. Outros são grossos, feito, o Veríssimo falava, gaúcho de fronteira, né? Como, por exemplo, tudo isso que envolve os Bolsonaros. Mas eles estão num tropismo, gente. Muito mais do que planejamento, eles estão num tropismo. Falar do bebê e comparar, porque o bebê é tão bonitinho, né? A gente gosta tanto de criança. Sim, mas assim... Então tá, mas eles têm tropismos. É uma coisa muito pouco planejada. Eles correm na direção do que querem. Todos eles. Mas é surpreendente. A nós, calma, para tudo. Por falar nisto, eu quero então vamos trazer a pauta da micareta fascista de domingo. Isso é maravilhoso. E daí você tem, por exemplo, gatos pingados, sem querer ofender os gatos também. Aliás, eu quero até trazer os desenhos dos gatos do Aroeira daqui a pouco também para a gente ser. Mas gatos pingados, atacando o STF de maneira frontal, que numa democracia talvez tivesse todo mundo preso. Não sei se isso é liberado. Todo mundo preso. Todo mundo qualquer preso. Lugar. Polícia anotando o nome de todo mundo. A polícia deixa, gente, a polícia olha o pessoal lá e fica todo ali parado. Meninas, pedindo salário. A polícia não vai prendê-los. Claro não vai prendê-los. É o seguinte,
Isso aí é uma coisa, esculhambar o STF já é o primeiro grande afronta, né? A segunda, que é patética, ridícula, é aquelas pessoas batendo continência e marchando para a loja da Havan. Como é que você bate continência e marcha para uma loja? E tem uma estátua da liberdade. Eu sei explicar. Não, nós sabemos, mas é bom você explicar. Explica. Não, a lógica é assim. Aliás, você mora ali perto. Eles querem chocar a gente. É um movimento, é um alter movimento. Eles sabem que aquilo espanta, que aquilo ofende, que aquilo choca, e por isso eles vão fazer. Essa é a psicologia do bolsominion. Eu não sei se é isso, não. Eu não sei se é isso. Juro por Deus, se fosse isso, tinha uma coisa maquiavélica interessante, mas eu acho que nem isso tem. Eles acreditam mesmo nisso, eles acreditam nessa marcha, bater continência para a Estátua da Liberdade e para a loja Havan, entendeu? Isso é que é mais inacreditável, porque é uma falta de consciência até maquiavélica dessa, de vamos armar uma coisa que eles odeiam. Não é isso. Eles são assim. Só retificando, eu falei do inconsciente, que eu não estou falando que eles têm consciência disso, né? Estou falando que o inconsciente deles promove essa projeção. O Aroeira está se coçando ali para falar. Não. Eu estou gostando disso, porque, na verdade, eu acho que os dois têm razão, porque é o inconsciente. Não há uma coisa maquiavélica, embora haja gente surfando esse tipo de coisa. O velho da van, por exemplo. Era para o velho da van ter quebrado em qualquer lugar. Por outro lado, esse tipo de cara que vende óleo de cobra, que acaba dando certo em qualquer lugar do mundo. Há um público para isso em todos os lugares do planeta. Isso é inevitável. Agora, isso não me espanta. O que me espanta é o seguinte, é a imprensa dar guarita para isso. Isso não poderia. Não é notícia em nenhum lugar do mundo. Não é notícia em lugar nenhum. Passa o pano e depois a sujeira vai para debaixo do pano. Gente, no domingo teve o Lula no Recife. Isso é notícia. Deram o Lula no Recife como uma coisa assim, quase que secundária, e deram destaque para essas micaretas da Avenida Paulista. Isso que eu te falo. Assim, teve outra, acho que na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, né? Eles deram destaque dizendo que estavam criticando ministros do STF, como se fosse a coisa mais natural. Gente, pensa só. Na imprensa do mundo inteiro, os grandes jornais estão tentando se adaptar às novas mídias, à internet e tal. E muitos estão conseguindo porque se baseiam, estou falando de jornais americanos e europeus, se baseiam numa credibilidade que eles têm. Quer dizer, uma coerência. O cara sabe que aquele jornal tem aquelas posições, mas o jornal não briga com os fatos, não inventa coisas. Isso não existe na imprensa brasileira. E olha, nem Folha, nem Estado, nem Globo. Não existe. Nós não temos uma imprensa. A nossa imprensa não sobreviveria em nenhum outro lugar do planeta. Só aqui. Então, sim, se há uma única coisa que eu acho até interessante do que o Bolsonaro fez, é ele apertar o gasganete desses caras com esse corte da publicidade. Não é tão importante assim, é menor do que parece. Na verdade, o empreendimento, o capital ainda financia boa parte disso aí. Mas é interessante como eles não apostaram nisso e continuam achando que tem sobrevida. Como é possível? Gente, é perigosíssimo. Eu quase que não tenho energia mais para falar desse jornalismo convencional brasileiro. A gente tem que combatê-lo, né, o tempo todo. Eu sei que não dá vontade, mas tem que denunciar mesmo. É muito difícil essa convivência. É difícil tá mesmo. Ontem mesmo, o Marcelo Auler estava contando, o Globo já demitiu mais gente e tal. As redações estão encolhendo porque não tem credibilidade. Gente, eu passei esse fim de semana nas horas vagas aqui, assistindo pela internet os filmes sobre imprensa. The Paper, Primeira Página, as galhofas também, Programão, The Post e tal. Não, bacana da vida, que eu fiquei pensando nesse negócio. Vou te falar uma coisa. Eles lá fora devem se surpreender com a nossa imprensa. O pior é que muitos deles não têm muito contato e usam a imprensa como fonte. Muitos jornais apenas republicam. Mas os que têm reportagem aqui não poderiam comprar a mesma coisa que esses caras. E eles queriam ainda, só para amarrar isso, né? Globo, Estadão e Folha queriam expulsar a Reuters, a BBC,
e outras empresas estrangeiras mortos de medo. Tudo aqui para aquela questão da lei de conteúdo nacional. Uma coisa que era para proteger o Brasil virou inimiga do Brasil, né, na verdade. Exatamente. Miguel, você quer comentar mais um pouco? Não, o Aroeira fez esse programa, essa maratona cultural aí, cinematográfica sobre jornal. Não sei se ele viu uma série na Netflix chamada O Jornal, uma série croata, muito interessante, do envolvimento da imprensa com os partidos políticos e tal, coisas muito parecidas com... Não, mas vou olhar, vou procurar. É Me muito interessa. interessante. Há anos que eu sempre assisto tudo sobre isso, imprensa. Eu nasci dentro de jornal, né? Sou filho, neto, bisneto de jornalista. É uma coisa que está muito dentro da alma. Chocado. Né? O jornal tem uma magia, né? Eu reclamo do jornal impresso, tudo, mas eu também cresci. Não, mas qualquer jornal, TV, impresso, internet, digital, a ideia de jornal me é muito cara. E eu acho que esses caras deram um péssimo significado a ela. A imprensa burguesa deu um péssimo significado a ela. Mas a gente pode recuperar. E mesmo a imprensa burguesa fora do Brasil tem alguma honestidade e uma certa, vamos dizer, decência jornalística. A gente pode recuperar e deve recuperar isso. O 247, olha só, o site, pessoal está curtindo muito aqui o Távola Quadrada. Fábia Paz está dizendo que nada é mais racional, inteligente e ao mesmo tempo louco do que o Conde. Está falando Conde Aroeira e Miguel, mais três aqui, dialogando antes frio. Tereza Matos, porque o pessoal costuma me chamar de meio fora do... Vocês sabem, né? Condão, né? Condão meio fora do eixo. Estivemos lá, os três aqui. O cara que grita na live, né? Que bota música, não sei o quê. Varinha de condão. Tá dizendo aqui, olha só, Bárbara Richter, é falta de bingo aberto? O que é isso? Tânia Nadais, bando de gente... é o pessoal lá na van, é falta de bingo aberto. Falta de bingo aberto, é verdade. É muito bom, muito bom. Demorei para entender a piada. Você vê que o nosso público é sofisticado, né? Neda Motadi Dulda, nossa, que nome diferente. Concordo com o Miguel, essa direita acéfala acredita nisso mesmo. Agora, atenção, vamos para o momento mais fofo do Távola Quadrada, que é as gatinhas do Aroeira, que eu faço questão. Que é uma das coisas mais fofas que eu já vi em toda a minha vida. Momento fofíssimo. Os desenhos que o Aroeira fez dos gatos. Conta pra gente, como é que... Ontem eu fui desenhar e o Léo veio e subiu no meu colo. E fica difícil desenhar, porque ele fica dando tapa na mão, aquelas coisas. Aí eu fiquei publicando tem um montão de desenho de gato, eu fiquei publicando os desenhos de gato. Esses desenhos já tinha? Já tinha são vários desenhos que eu tenho de gato. Volta e meia eu desenho um gato. Eu gosto muito de gato. Aí tão depois bonitinho, cansou, desceu, eu fui desenhar. Olha isso! Vários estilos, aquela coisa de rabiscar. Esse é maravilhoso, esse é lindo, esse é lindo. Esse gatinho. Esse é lindo. Vocês sabem que apareceu um gato aqui na minha casa no dia... Pois é, eu estou curioso com isso. Você está com um gato novo É um aí, preguiçoso, né? Fica deitado o dia inteiro aqui. Os dois estão dormindo agora. Esse era o meu gatinho, meu primeiro gatinho, o Zut. Gostava muito dele. Já se foi. Não é o Zut Sims, não. Aquele esse daqui de cima. Não. É a partir do Zut Sims. É o Zut cinza, por causa do Zut Sims. Ele era cinza, então era o Zut Cinza, isso, o nome dele. É esse daí de cima do canto esquerdo. Esse aqui é o seu gato atual? Não, esse gato já se foi. Meu gato atual está ao lado dele aí. Esse peludo aí é um dos meus dois gatos atuais. Esse é o Missy. O outro eu não desenhei, não, Léo. E aqui um ensaio, né? Aqui brincadeiras, rabiscos e coisas assim. É muito legal, já caiu, né? Ô, Miguel. Aí já caiu nos gatunos. Saiu dos gatunos, de gato para gatuno. Você tem o cão bulldog aí, né? Que é o Joca, né? O Joca. Simpaticíssimo bulldog. O Joca não desenha animais também? Eu desenho. Tirando os bolsonaristas. Fazia muito gato, porque gato é um bicho muito estético, né? Ele tem um desenho. Cachorro também eu faço muito. Qual pintor que fazia muito gato? Acho que é o Velázquez. É o Velázquez. O Leonardo da Vinci dizia que o felino era a prova da existência de Deus, assim, pela beleza e tudo mais. Eles são espetaculares, realmente. Fez muitos estudos de gatos e felinos. Miguel, eu faço gato também. Eu faço brincando, porque é sempre uma beleza. Eu faço ele sempre deitado com a pata meio na cara, entendeu? Porque eles são aquela languidez deles, entendeu? É muito bonita, é uma coisa assim muito
serenidade, né? Você faz e não publica? Não, eu faço para mim, entendeu? Faço mas coloca pelo menos na sua rede social para a gente ver também. Que nem tá bom, semana que vem eu vou procurar meus gatos. Você sabe que eu faço gato também. Faço gato. Gato net. Eu pego a net, entendeu? Não, tô brincando. Eu queria só fazer uma brincadeira do que a gente estava falando antes. Tem um programa, porque além de ver a Globo News, eu às vezes dou uma zapeada pelo Sexy Hot. Né? Aí tem um programa no Sexy Hot chamado Garotas da Van. Da van? Da van, é uma van. Mas eu não consigo ver sem lembrar do Garotas da Van. Entendeu? Eu fico sempre imaginando aquele monte de gente de verde e amarelo ali. Olha só o que o Miguel Paiva está fazendo aqui. Você sabe que esse programa não é para criança, viu? Não, Garotas da... Apesar do horário, né? Garotas da Havan são 3 garotas e um garoto. Eu fico imaginando o garoto da Havan, o velhote da Havan, no meio daquelas 3 garotas. Talvez seja essa a maneira de a gente terminá-lo. Entendeu? É a cara dele. Para fazer o programa da Garotas da Havan. É mais novo do que eu, né? Então, assim, eu até não gosto de chamá-lo de velho da van. Gente, vamos trazer, vamos voltar para a nossa pauta séria aqui, porque isso é um programa sério. Eu queria... Eventualmente, sim. Mais uma vez, que é onde está o centro gravitacional da possível volta da institucionalidade da democracia, se é que a gente acredita nisso, está no STF. Agora tem essa história do COAF, que, aliás, mudou o nome para o IFE, que nome feio, né? O IFE, COAF era muito bonitinho, né? O IFE mudou só porque ficou aquela dança de manda o COAF para lá, manda o COAF para cá, e o Toffoli requereu, né, a autoridade não para acessar 600 mil contas, mas justamente para ter um outro tipo de relação do COAF com o Ministério Público. Depois ele recuou e amanhã tem a votação. O que vocês nesse momento... Vou falar aqui. Fala. Pelo que eu entendi, é o seguinte, ele pegou o arquivo e sentou em cima. Ele não podia mexer, porque ele não tinha as senhas, mas se alguém mexesse, ele saberia. Essa era a ideia. E essa é a ideia. Por quê? Porque esse arquivo estava sendo mexido, já que o Vaza Jato revelou isso. Sem autorização judicial. Sem autorização judicial. Então, a ideia é trazer... Então, não sei se é uma dessas jogadas do Toffoli, que é um Toffoli, qualquer maneira de pronunciar, é um sujeito limitado, é o que todo mundo do meio jurídico diz, é limitado, mas é maquiavélico, é malandrinho. Vive dando sugestões que não vão colar porque são ineptas, mas pode ter sido mais uma dessas jogadas. Eu quero simplesmente deixar claro que há uma guerra entre STF e Executivo, e Legislativo, de certa forma, mas mais Executivo, e MP, que estão em guerra. Quer deixar claro que sim, ninguém pode mexer nisso. Ok, vou devolver. Depois disso, vou devolver. Mas agora vai estar todo mundo de olho. Se mexerem nisso, então eles já não podem mais mexer tão facilmente. O que ele fez foi isso. Ele botou o pau na mesa. Entendeu? Mostrou que tinha gente mexendo. Exatamente. E depois devolveu e disse, agora eu quero ver vocês mexerem. Eu acho que eles vão decidir que é preciso, de fato, uma autorização judicial para chegar nesses dados, entendeu? Mas agora, como ele já mexeu, fica uma coisa um pouco mais controlada, entendeu, por eles, para não virar a zona que estava, apesar disso favorecer o Queiroz e favorecer o Flávio Bolsonaro, é uma coisa que não livra a cara deles, porque os processos seguem, entendeu? Só que é preciso organizar um pouco essa suruba, porque o problema pode livrar. Mas a ver, né? A ver. Eu acho que se liberar os dados não vai condenar também, entendeu? Não. Eu acho mas é assim, aquele negócio. Se você conhece os dados do seu inimigo, e era isso que estava acontecendo, né? Você tem como apontar várias vezes naqueles diálogos lá da Vaza Jato, os procuradores deixaram claro que estava apontando naquela direção, porque já tinha uma informação que não deveria estar com eles, não sem autorização judicial e assim por diante, e tem que haver um motivo. Então, todo o sistema foi subvertido. Ok. É claro que se usa dados sigilosos para atacar inimigos sempre que possível. O Estado
E a democracia tem a obrigação de dificultar isso. E aí cai naquele negócio, né, Conde? Eu acho que a gente tem que ser um pouco bem comportado num sentido, que é o de manter a democracia como um valor fundamental. Eu acho que o socialismo tem tudo a ver com a democracia. Aprimorada, Muito mais que o melhorada, próprio capitalismo. muito mais do que o capitalismo jamais teve. Então, nós devemos, acho que temos a obrigação disso, de manter essa ideia, sermos guardiões mesmo desse negócio. Guardiões, sei lá como que se fala. O fato é que, só para fechar aqui, o fato é o seguinte, hoje em dia, ser socialista é defender claramente a democracia e deixar claro o seguinte, as experiências todas que existiram antes, como a Manuela deixou numa entrevista célebre, eu não tenho nada a ver com isso, mas faço a crítica. O meu socialismo é uma coisa completamente diferente e o socialismo real pode e deve ser algo completamente diferente. Então, assim, eu pensei nisso por causa daquele negócio de é preciso ser bem comportado no objetivo e, de vez em quando, surtar para conseguir chegar lá. Agora, tem de entender que a disputa, né, por espaço político, que para mim é sinônimo de disputa por sentido, né? Não é nem narrativa, disputa pelo sentido do mundo, da vida, das coisas, ela é, enfim, difícil, ela é complexa, ela enseja inovações o tempo todo. Se você ficar... Essa que é a minha crítica ao bom comportamento. Se você ficar comportado demais nas suas estratégias de aproximação de certas ocupações de espaço, você vai ficar para trás e você vai ser devorado por um fenômeno novo, que é esse fenômeno aí que atingiu esse sentimento atávico das pessoas, que todos nós temos, diga-se de passagem, que é o sentimento de genocida, né? O ser humano, enfim, tem isso atavicamente estabelecido, né? Pela nossa evolução, pela nossa origem, né? A gente tem essa pulsão realmente de não só a pulsão de morte, mas a pulsão de você eliminar o seu concorrente, o seu adversário. Eu queria... vamos adensando o tema, vamos começar a adensar com o Moro e depois de vez com o Lula. Só uma parte... A civilização é justamente o antídoto para essas pulsões. Exatamente. E nós temos agora um governo no federal e o governo do estado do Rio, o Witzel, que são gente que liberou essas pulsões. Só para lembrar. Isso, mas esse à parte é o momento mais importante que até aqui para mim. Sabe por quê, Aroeira e Miguel? Porque justamente liberou as pulsões, por isso que tem esse apelo popular, ainda residual e um pouco problemático. É uma ideia muito interessante. É aquela coisa assim, não tem mais limite de velocidade de trânsito, não tem mais dinheiro, não tem mais imposto DPVAT, por exemplo, tira tudo, aí você liberou. Essas pessoas que acham que a civilização é uma limitação, né? Acham que a civilização é um problema, é um ônus. Na verdade é uma limitação para eles. Mas não é só isso, né? Também é uma possibilidade de mundo, uma possibilidade de você... Nossa, é tudo, né? A civilização Mas o que eu queria trazer, um tema específico, é do Bebiano falando que o Moro, com o Paulo Guedes, durante as eleições, já com vistas à possibilidade do Moro assumir um ministério. Vou passar para o Miguel na sequência aqui. Vai lá, Miguel Paiva, meu querido. Mas isso é engraçado, que o que a gente está vivenciando esses dias não é nada surpreendente, né? Porque é apenas a confirmação do que a gente já sabia, né? Essa história do Moro, essa ligação do Moro com os Estados Unidos, a venda do petróleo brasileiro, entendeu? Isso tudo a gente está cansado de saber. A gente ouvia naquela época e dizia um dia isso vai aparecer, um dia isso vai aparecer. Apareceu até antes, né? Isso do Bebiano falar do Moro é óbvio, gente, que o comportamento... Depois você começa a ligar os pontos, não precisa nem desenhar, como a gente diz, entendeu? Está tão clara essa ligação, né, da atitude dele em relação ao Lula, da prisão ilegal do Lula, dessas coisas todas, das falsificações e tudo, ao fato dele ter sido convidado ou ter articulado a ida dele para o governo, é apenas uma amarração dessa história toda. O Bebiano contar é talvez um mínimo de lapso de dignidade ou então de mágoa muito grande, entendeu? Relação. Que ele acaba abrindo o bico, entendeu? Porque, na realidade, o Frota já abriu o bico,
o Bebiano já abriu o bico, o general... A Joyce não sei quantos, vai abrir. a Joyce, todos já abriram o bico. Então, é o seguinte, eles mesmos vão se matando, entendeu? Essa história de liberar geral também é uma coisa que vai acabar se voltando contra eles, entendeu? Isso dá até uma Porque chave, Miguel. Na realidade, a civilização é um conjunto de regras, não tem como você fugir disso, entendeu? E como eles são anti-civilização, eles vão querer ir contra as regras e eles vão acabar sendo engolidos por essa regra mesmo, entendeu? De não seguir as regras. Eles vão se pegar, eles não têm consciência, eles não têm formação. O Bolsonaro acha que sair do partido lembra muito o Jânio Quadros: vou renunciar e vou voltar nos braços do povo, vou sair desse partido, vou criar um outro. Se esse país ainda tiver um mínimo de dignidade, de seriedade, vai ser muito difícil para ele fazer um novo partido. Agora, enquanto o jornalismo continuar passando pano... Também. Pois isso é uma vergonha. As máfias no mundo inteiro têm a omertá. Mas aqui no Brasil sai todo mundo dedurando rapidamente. É a omerdá, né, na verdade. Omerdá. Aqui é a omerdá. Sai todo mundo jogando merda no ventilador. Jogando merda no ventilador e dedurando. Foi ele fez isso, fez aquilo. E ninguém faz nada, não toma uma providência. Isso é que é interessante. Você dedura, os caras deduram uns aos outros, ninguém toma um depoimento, Miguel. Conde, ninguém toma um depoimento. Até hoje o Queiroz... Pois o Bebiano falou o negócio, não tem Ministério Público para investigar nada, não tem TSE. Tem nada. Eles ficam tudo parados ali. Então, aí você vê, se não parar, eles continuam. Acho que essa é a coisa importante que a gente conversou hoje, é isso. Se não parar, eles vão continuar. E isso, pensando bem aqui com os meus borbotões, entendeu? É uma nova forma de ditadura. Claro, quando as instituições as instituições democráticas não podem funcionar mais, seja por descaso, seja por disfarçatez, seja por cinismo, ou o que esteja acontecendo, é uma maneira de você instituir um regime ditatorial disfarçado de democracia. E aí, quem tem força física, milícias, por exemplo, no campo, eles têm milícias. Pois é. Eu sinto ainda um medo no ar. Você vê, a Globo, querido amigo meu, Wilson Ramos Filho, a gente falou de Globo, Bolsonaro, o Lula ficou livre, esse assunto quase praticamente morreu, porque agora mudou tudo, que é o tema que eu quero trazer na sequência para vocês. Mas ele usou a palavra assim, que eu acho até bonitinha, a Globo acadelou-se. Ela está se escondendo, a cadelinha, né? A Rede Globo. Tadinha das cadelinhas. O medo do Bolsonaro, uma coisa assim humilhante para a Globo, né? A Globo sempre derrubou o presidente, agora vai ficar nessa. Deixa eu ler o comentário dos nossos internautas aqui, para a gente ter uma interação mais próxima aqui. Antônia Santos, Terezinha Matos, Gesamari Solange dizendo assim: Glenn está preparando o presente de Natal do Moro. O Glenn já faz tempo que ele não aparece, estou com saudade. Faz uns dias já. Biblos, verdade, o Glenn prometeu presentes especiais de Natal. Enio Nestor Mandler, gostei da cognição do inepto para o dito cujo ministro. Biblos dizendo, os trogloditas pulsões free. Pessoal, aqui é brincadeira, o pessoal comenta. Olha só, gente, eu quero mostrar as charges do Miguel. Vamos comentar rapidamente, porque eu já mostrei a do Arueira, só aquelas do... Como é que se diz? Tem uma sobre a autocrítica. Deixa eu colocar as do Miguel, só para a gente ter o nosso momento aqui visual também. Essa aí é da autocrítica. Como título da nossa transmissão, né? Que é a autocrítica dos outros e a prepotência dos mesmos. O Lula é um malvado, né? Ele trouxe o tema da autocrítica de novo no discurso dele do Recife e mobilizou todas as redes, né? O Lula não tem indústria de fake news, mas ele tem efeito viral, né? É uma coisa impressionante. Gente, Miguel... O mais engraçado é que o pessoal não sabe que a autocrítica se tornou essa coisa popular por Mao Tse-tung, né? O Mao Tse-tung impunha a mão de ferro dele nos companheiros do partido, obrigando-os a fazer autocrítica, que eram intelectuais, que tinham que se suicidar intelectualmente, entendeu? E os prisioneiros do partido eram obrigados a ir para a praça pública a fazer autocrítica pública. Mas entendeu? Isso tem, inclusive, nas comunidades indígenas. É muito bonito essa história. Exatamente. Agora, como a gente mesmo disse, a autocrítica
para os outros... No dos moleza, outros. né? Como é que seria o título do Pasquim para esse Távola Quadrada, Arueira? Com asterisco. Autocrítica no C, asterisco dos outros é refresco. Seria esse o título, exatamente. C e parênteses, asterisco, parênteses. Então, é o seguinte, ficar exigindo autocrítica já te coloca num patamar de arbitrariedade, de impunidade muito grande. A autocrítica, como o próprio nome diz, é uma coisa que você faz automaticamente, entendeu? Uma autocrítica. Então, não vai adiantar o outro cara te obrigar a fazer autocrítica. Quem obriga o outro a fazer autocrítica tem culpa no cartório, é óbvio, entendeu? Então, até a Hilde fez um comentário hoje dizendo que ela ia sair para fazer autocrítica no bar com os amigos e ia levar a fita métrica para poder medir. Para medir quem tinha autocrítica maior, entendeu? Então, é muito isso. Gente, eu não conheço... Ninguém jamais fez autocrítica. Por que alguém quer que o PT faça autocrítica? Não existe isso. Nenhuma instituição que eu conheço, a imprensa não fez. Sabe o quê? Eles acham, tem um negócio de ato falho aí dessa turma também, eu sempre com Freud, né? Tem um negócio do ato falho aí dessa turma de achar que o PT é o Estado brasileiro. É verdade. Que tem que fazer autocrítica, porque, afinal de contas, o PT é um partido, porra. É um partido que nem o Flamengo é um time de futebol, entendeu? É um partido político. Por que o PT vai fazer autocrítica e deixar que o PSDB... Do PT, autocrítica do PT... Que história é essa? O PT não é o Estado brasileiro. O PT é um partido político, atualmente de oposição. A autocrítica seria uma ferramenta para você poder bater mais fortemente no partido. A ideia é que o PT faça autocrítica, exigem que o PT diga que sim, que eles são culpados de tudo aquilo que o Moro queria condenar. Exatamente. Isso é absurdo, gente. Aqui é para autocrítica, aqui, ó. Concordo. Ó, agora concordo. O negócio é o seguinte, e aí o Lula sai da prisão política. Queria só lembrar, antes, Conde, só uma coisinha. Fala. Uma coisa que a esquerda também sempre disse, autocrítica se faz na prática. Se você estava fazendo errado, faça certo. Claro. Isso é autocrítica. Volta aí, desculpa aí. O Lula coloca a bola no chão, quer dizer, ele traz um tema que não foi esgotado, que é justamente o tema da autocrítica. Mira Leitão morde a isca, no dia seguinte vai falar sobre isso. Não, o PT tem que fazer. Agora, enquanto a gente vê um governo de milicianos destruindo assim, mas a céu aberto o tempo todo, a economia, a sociedade, você vai falar... A Amazônia, você viu o aumento do desmatamento brutal, né? 30%. Aliás, o Bolsonaro passou essa rabuda para o Salles, né? Ele não entende nada. Ele não entende nada de nada. Ele diz, isso é comunista. Pois é. Isso é com o Roberto Campos, isso é com o Salles, isso é com... Você sabe que eu vi que ele falou do Roberto Campos, eu lembrei até do economista. Eu falei, meu Deus, mas agora... É parente dele, é filho, sobrinho, sei lá. É presidente do Banco Central. Presidente do Banco Central. Não, presidente do Banco Central é o Roberto Campos? Não é o... É Roberto Campos, um parente do velho Roberto Campos. Roberto Campos Neto, não é isso? Mas o presidente do Banco Central não se manteve do governo Temer? Como é que é o nome dele? Não, acho que não. Deve ser um dos diretores, né? Não, acho que é o Roberto Campos. Ele mandou falar com o Roberto Campos. Talvez fosse ele mesmo na época do Temer, não sei. Bom, gente, essa coisa da... Vocês querem fazer alguma autocrítica ou a gente pode... Eu vou fazer a minha autocrítica agora. Faz autocrítica. Vou subir na mesa... Tirar a roupa e cantar um bolero. Canta um bolero. É bem bolero a autocrítica. Essa é a ideia. É o que eles querem que o PT faça. Rasgue o coração, dizendo como é, assim, igual o Lupicínio. Agora, só para ser maldoso também, né? Tem muito filiado ao PT que mordeu essa isca e saiu fazendo autocrítica, assim. Eu acho que a esquerda morde essa isca muito facilmente. Muito facilmente. Conveniente. Para uma corrente interna, para um outro partido concorrente, claro, morde facilmente, mas não na sua maioria. Acho que a esquerda... Gente, eu sou um otimista, acho que a esquerda está começando a convergir em termos de pautas. Nós estamos nos preparando para um grande pacto. Não sei se vai colar ou não, mas, assim, talvez seja a única forma de sair desse imbróglio. O Nassif falou... Deu algum tempo. Arrepiou aqui um pouco... que o PSDB e o PT vão ser obrigados a conversar. O que você acha? O PSDB não existe mais, né? Mas... Não, eu acho que o centro vai ter que conversar com o PT, eles vão ter que sentar, porque é o seguinte, é quem mantém o mínimo de civilidade republicana,
entendeu? Vai ter que sentar e conversar sobre o futuro. Não precisa concordar sobre o programa, mas precisa concordar sobre a retomada da democracia, senão isso aqui vira uma zona. E há que reconhecer o papel que a esquerda tem nisso. Mas também preciso entender que sem o centro você não tem uma retomada do país. Mas não dá para exigir que o PT faça autocrítica antes de sentar na mesa. É um dilema terrível. Vamos fazer o bloco final, então. Eu queria reservar para o bloco final falar sobre o Lula, sobre a mudança do contexto político já há uma semana, um pouco mais de uma semana, aqueles 10 dias, né? Hoje, inclusive, a assessoria do Lula divulgou qual foi a rotina do Lula nesses 10 dias de liberdade e tudo mais. Tem aquela foto linda do Stucker, né, do Lula na praia. Acho que vocês viram isso, né? É muito maravilhosa. Aquilo lá. E aí, a impressão que dá é que o país deu uma leve acalmada, né? O Bolsonaro parou um pouco de dizer atrocidades. O Bolsonaro está dizendo que não vai responder ao Lula, vai deixar o Lula falando sozinho, que eu acho super engraçado, né? Sozinho é ótimo. Com aquele 1 milhão de pessoas ali, fora o que está vendo na internet, né? Vamos, tudo bem. Fala, Aroeira. Que eu acho que mudou. Eu acho que deu uma estabilizada, assim, parou aquela viagem com a presença do Lula. O Lula está correndo o Brasil, como ele falou que ia fazer, fazendo exatamente o que ele falou que ia fazer, trazendo alma para a militância. Quando eu digo militância, não é do PT, para a militância dos humanistas, no geral, a esquerda como um todo. Vai ganhar cirista pra caramba, acredita no que eu estou te falando. Não aqueles núcleos mas vai ganhar, vai ganhar. Então, esse é o papel que ele se propôs agora. Até explica o discurso dele um pouco mais aguerrido, mais entusiasmado, agitando mais a mão. Perfeito, esse é o papel dele agora. Mas ele é também um articulador. Então, vai se encontrar com o presidente da Câmara, já se encontrou com o pessoal do PSB. Aonde ele vai, ele conversa. Conversa. Agita. Acho que a gente tem que olhar o Lula até o carcereiro. com muita atenção. Conquista até o carcereiro. A gente tem que olhar o Lula com atenção e seguir. E, claro, discutir com as bases todas, mas ele é o cara que está apontando para a gente o que fazer agora. É importante também a gente perceber e constatar que não aconteceu nada com o Lula sendo solto. Quer dizer, o país não entrou em ebulição, os militares não se aquartelaram, não houve nada daquela ameaça que era alimentada pelas fake news, pela própria direita, entendeu? Perfeito. Foi uma coisa normal, uma manifestação democrática, entendeu? Talvez por isso a impressão de que o país se acalmou, na verdade. Na realidade, explodiu, né? Eu fiz até uma charge que você mostrou aí, que era o casal debaixo da árvore, o Domingão com tudo tranquilo, parecia até que estava tudo... A outra. Essa aqui, né? Essa aí. Eu queria fazer uma pequena propaganda antes da gente terminar, que é da revista Jacobin. Propaganda não. Mas é importante, é a revista Jacobin, que é uma revista internacional de esquerda muito plural. Ela pega todo o espectro da esquerda e discute do ponto de vista de novidades. Boa parte do seu corpo editorial, seus redatores, seus repórteres, articulistas, é gente muito jovem, cientistas políticos, militantes de todo lugar do mundo. E acho que vale a pena a gente conversar sobre isso num próximo programa, porque a esquerda como um todo precisa de discutir num alto nível de novo. É uma revista que é digital, muito bonita, muito bem escrita, muito bem Eu vou colocar a revista Eu não estou aqui, nela. Eu não estou nela. Mas, assim, é maravilhoso. Essa aqui, Aroeira? Jacobin, esse é um artigo dela, tá vendo? Isso aí é a revista. A revista é essa aí. Deixa eu ver se ela... o Correia está na capa. O Correia está nessa capa site. agora. O site é bonito, os artigos são... Aí a gente tem uma noção da dimensão da esquerda moderna hoje no mundo. É gigantesca. Há uma esquerda americana forte, há uma esquerda africana muito, muito forte. É importante essa revista. Propõe que a gente já traga isso como pauta para um dia desses aí. Vamos sim. Muito Eu também queria fazer uma propaganda. Eu vou sair daqui agora, nesse instante. Vou lá para o Sesc Ipiranga, vai inaugurar agora às 19 horas a exposição dos 50 anos do Pasquim. Então, todos lá, final de semana, a exposição vai ficar aí uns bons dias, eu não sei exatamente quanto tempo, mas é um programão, conhecer a história do Pasquim. A exposição está linda, uma montagem extraordinária que
que a Daniela Thomas se encarregou de fazer, entendeu? E eu acho que vale a pena conhecer a história do Pasquim através dessa belíssima exposição. Todo mundo lá. Eu vou para lá agora. Miguel Paiva, deixa eu falar uma coisinha só. Bela maneira de terminar, com o Pasquim, de 50 anos atrás, e com a Jacobin, que é exatamente agora. Exatamente. Perfeito isso. É o destino que nos une. Eu quero falar aqui que a transmissão do Miguel Paiva hoje ficou excelente. O pessoal está até comentando aqui, ó. Muito bom. A Silvia Nave, a transmissão do Miguel Paiva melhorou muito, que bom. Vou fazer sempre assim agora. Tem alguma coisa na sua conexão lá que dá uma... Está tocando o telefone, só um minuto. Peraí. E aí a gente... Não é, Aroeira? Melhorou muito, tá outra coisa, né? A parte visual e o som, muito bom mesmo. Melhorou muito. Banda, gente, eu acho que é a banda larga do hotel que é maior, talvez. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui em mais um Távola Quadrada. Sempre um prazer muito grande de fazer. Aroeira, obrigado. Aroeira, a gente vai se encontrar no dia em 20 minutos também. Porque voltei, só para dar tchau. O Aquiles vai... você que... amanhã fazemos o dia em 20 minutos. Amanhã então. A gente faz o dia em 20. Okay. Miguel Paiva, curta muito aí, parabéns, porque você faz parte do Pasquim. Miguel, entrevista a gente lá. Faz materinha para gente. É isso? Vou ver como é que vai rolar lá, vou fazer. Faz materinha. Tá bom. Valeu, queridos. Beijo a todos. E não esquece de pedir autocrítica para o Pasquim lá. Tá. Tchau, gente. Um beijo. Beijo a todos. Tchau, pessoal. Tchau.